Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isabela Xavier e hoje eu vim trazer uma história muito bacana, que eu particularmente acho. Eu acho todas bonitas, não adianta. Mas vamos lá. Antes de contar a história, eu queria contar algo muito interessante que aconteceu. A Júlia, que é a dona da história, quando eu lancei o canal, quando eu disse pra ela que eu tinha o canal e disse pra outros amigos, como eu continuo falando pras pessoas, e eu pergunto, pô, você tem alguma história incrível? Ela e todo mundo, todos vocês falam, não, Bela, eu não tenho nenhuma história incrível, eu não tenho nenhuma história. E eu acho isso uma grande mentira, mas às vezes é meio difícil ver, né? Tipo, a gente vê as nossas próprias histórias e tal, né? E eu achei muito interessante, porque quando eu falei pra Júlia dessa história, do meu canal, na verdade, eu falei pra ela, Ju, você tem? E ela falou, putz, eu não tenho. Só que, quando eu falei pra ela, ela tava no fim dessa história que eu vou contar pra vocês, o que eu achei incrível. E eu fiquei pensando assim, tipo, pô, às vezes a gente tá no meio da história, a gente tá no começo, ou a gente tá no fim. Tipo, vai saber, né? Que nem a Júlia. Essa história é da Júlia Loyola. E o que eu acho mais interessante dela, pra começo, é que pra vocês entenderem o porquê ela é tão incrível, vocês têm que entender um pouquinho da Júlia. E a Júlia, ela não é uma pessoa tão diferente de nós. A Júlia, ela não gostava tanto de ir na escola, e ela não gostava da escola porque ela odeia estudar e tal. É porque ela se sentia deslocada na escola, como todo mundo que frequenta a escola. Ela se sentia estranha, ela sentia que todo mundo achava ela estranha, entre outras muitas coisas. Todo mundo, eu tenho, você provavelmente tem, a Júlia tem uma coisinha que é como se fosse o nosso ponto de fuga de tudo isso que está acontecendo. Eu gosto muito de ver filmes. Muito, absurdamente, assim, nossa senhora. Mas eu não sou crítica, eu não sou cinéfila de filmes. Eu gosto de me conectar com aquelas histórias. Eu fico envolvida. Se eu começar a ver novela, eu fico envolvida com os personagens. Assisto Multishow, porque eu quero ver os bastidores da novela. Eu fico discutindo com as vizinhas do personagem. Eu falei, você viu que a fulana fez isso nesse capítulo? O que será que vai acontecer amanhã? Porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu tenho amigos que desenham, eu tenho amigos que gostam de tirar foto, tem gente que cozinha, eu tenho amigos que tocam piano, tem gente que canta, tem gente que, sei lá, o meu irmão, ele gostava muito de estudar política. Era a fuga dele. E a Júlia, ela gosta muito de escrever. E é até interessante porque ela tava me falando que ela aprendeu a escrever muito depois das outras pessoas normalmente, né? Ela falou que ela tava na terceira série, assim, ela já não sabia escrever muito bem ainda. Assim, ela escrevia o nome dela, porque eu vou falar um macete que eu tive. Quando eu tava aprendendo a escrever, eu não escrevi o meu nome. Eu sabia fazer o movimento. E era isso que eu aprendi, assim que eu aprendi a escrever. Isso aí, Enem, tamo aí sempre. E aí, a Júlia falou que ela demorou muito tempo pra escrever, mas quando ela aprendeu, meu Deus, ela escrevia muito. E até mais ou menos 16 anos dela, ela escrevia muito, assim, era tipo a coisinha dela. Mas ela escrevia sempre histórias incompletas, ela escrevia uns contos, escrevia umas crônicas, escrevia umas fanfics. By the way, adoro fanfic. Ela escrevia umas fanfics, mas ela nunca mostrava pra ninguém e tal. E ela falou que quando ela teve, lá no 9º ano, primeiro ano do ensino médio, ela começou a escrever as fanfics e as pessoas começaram a ver. E aí, é isso, né? Bullying na escola, tipo, a galera ria, ela se sentia, tipo, deslocada, e a galera ria do que ela escrevia, e, tipo, essa coisa de... Imagina só, todo mundo tem, pensa naquela coisa que é só sua, que você faz, que é seu, que você não mostra muito para outras pessoas, você mostra só para uns amigos. Imagina pessoas verem isso e rirem, e te zoarem. E ela falou que teve uma vez que ela tava com uns papéis, assim, sei lá, escrevia na folha do caderno da escola, e aí uns garotos pegaram, correram, sabe, pelo pátio, zoando, e amassaram a folha. Tipo, amassaram a folha de algo que era muito de corpo e alma dela. Olha isso. Então ela tava... Era uma insegurança de mostrar pros outros isso, e da reação das pessoas. Ela escrevia, mas mesmo assim era uma coisa só dela. Mas quando ela teve uns 16 anos, ela começou a pensar em histórias que ela poderia escrever maiores, assim, porque era uma coisa que ela fazia. E aí ela começou a pensar, e ela falou, pô, mas o que eu posso escrever que vai ser algo que eu vou poder escrever por tanto tempo assim, sabe? Que eu vou poder realmente me dedicar a isso. E ela pensou muito nisso. Vocês que não conhecem a Júlia é uma pessoa que, sabe quando a gente fala uma pessoa pé no chão? A Júlia, ela não tem o pé no chão, ela tem, tipo assim, a unha do dedão dela tá no chão.
Se você for comparar ela com outras pessoas, tipo, compara a Júlia comigo. Eu não tô no chão, eu tô lá na nuvem já. A Júlia tem a ponta do dedão ainda no chão. E ela fala que ela vive muito no mundo dos sonhos, porque é de onde ela tira as histórias dela pra contar. E ela falou, pô, mas o que eu posso contar nessa história que eu quero tanto escrever? E aí ela falou, pô, eu vou escrever sobre sonhos então. Sonhos, porque lá onde eu tô, vou escrever sobre sonhos. Ela, mas sobre o que nos sonhos? Sabe assim? E é isso, né? Adolescência. O que tá na adolescência? De todo... Não adianta. Não adianta você falar que não teve na sua adolescência. Vai. O que tá na adolescência de todo mundo que é aquela coisa que você fala... Que é o fogo que arde sem se ver. Amor, né, gente? E aí a Júlia falou, vou escrever sobre amor. Amor. Ai, meu Deus. Adolescência. E aí ela começou a pensar naquela história. E ela ficou praticamente 1 ano escrevendo. Dos 16 anos dela escrevendo. E ela se envolveu muito com os personagens. É aquilo, né? Aquela relação que só o escritor e história tem. E é muito engraçado que ela falou que ela, tipo, escrevia. A mãe dela é professora de literatura numa universidade. Então ela mostrava pra mãe dela. A mãe dela dava uns feedbacks falando, olha, você escreveu isso aqui legal. Olha, você pode fazer isso aqui. Eu não sei o que as pessoas falam do texto das outras pessoas. Nunca passei por isso. E aí, tipo, ela falou que quando ela terminou de escrever a história, foi no dia 24 de dezembro. Caso você não saiba, dia 24 de dezembro é mais conhecido como Natal. E aí, ela falou que ela pegou, ela fez, nossa, eu terminei algo pra mim que é tão importante assim no Natal. Ela falou que foi tipo o presente de Natal pra ela. E beleza. E aí, presente de Natal, e aí ela pegou, ela falou, vou mostrar pra minha mãe pra ver o que ela acha. Ela mostrou pra mãe dela, com aquela coisa de, tem alguém vendo meu texto, mas era a mãe dela já ajudava ela. A mãe dela virou pra ela e falou assim, Júlia, você tem que publicar isso. E ela ficou muito animada, muito feliz. Ela não ficou muito feliz porque ela ia publicar, ganhar rios de dinheiro, virar a próxima J.K. Rowling e esse tipo de coisa, influencer de literatura. Não, é porque algo tão pessoal dela, algo tão ela, todo mundo tem uma coisa que é você. Pensa naquela coisa que é você, que quando você vê alguém falando sobre isso, você vê um vídeo, você vê qualquer coisa, você fala, nossa, isso é tão eu. E essa coisa, alguém virou pra ela e falou, meu, eu aposto que se você der continuidade e mostrar pras outras pessoas, elas vão adorar. E ela ficou, foi um sentimento assim, incrível, ela ficou muito entusiasmada. E a mãe dela falou, eu vou revisar pra você, a gente tem que mandar pro pro editor, mas eu reviso pra você. E ela falou, tá bom, mãe. Ai, meu Deus, e ela tava muito eufórica. E aí a vida acontece. E aí a vida da mãe dela foi acontecendo, a vida da Júlia também, e o texto foi ficando de lado. Ficou na gaveta, aí ele foi parar em cima do criado mudo, depois colocaram um copo em cima, depois colocaram dentro da gaveta, a vida foi acontecendo. E a vida amorosa da Júlia, não só amorosa como a vida inteira, também foi acontecendo. E ela foi ficando mal, parando de escrever. E ela falou pra mim que chegou um momento em que ela tava tão mal, ela não queria fazer nada, ela não conseguia levantar, ela não conseguia comer, pensar em viver. Ela ficou tão mal que ela só queria parar de existir. E assim, ela parou de escrever. E aí, em determinado momento depois disso, assim, foi um bom tempo isso, ela tava no computador dela e ela viu uma historinha. E ela falou, olha essa história, que bacana. Deixa eu terminar de escrever ela logo. E ela foi terminar de escrever essa história e ela tava vendo outros arquivos. E aí ela achou o livro. E quando ela achou o livro, foi como se aquela euforia, sabe assim, que ela sentiu no Natal, voltasse. Como se a Júlia do passado tivesse, sei lá, jogado uma energia, sabe, falado, vai menina, vai! E aí ela voltou e ela falou, quer saber? Eu vou revisar esse livro. E ela revisou o livro e ela pegou e falou, revisou e ela falou, eu vou mandar pro editor. Foda-se. E ela mandou pro editor e o editor leu, assim, calma aí, não foi tão assim. Entre ela mandar pro editor e o editor demorou um tempo pra responder ela. E esse tempo não foi, ela passou por várias fases que ela vai explicar melhor do que eu vou explicar, né? A editora demorou 1 mês pra me responder. E nesse 1 mês, eu passei por várias fases. Eu passei pela fase do, ai meu Deus, eles vão me responder amanhã, vai ser incrível, puta que pariu!
A fase do não, eles não vão me responder. Nunca. Nunca. Não vai me responder. Jamais. O livro é péssimo. Pelo amor de Deus, Julia, desiste. E a fase do foda-se, eu nem queria mesmo. Tanto faz. E assim, quando eles marcaram a reunião, ele disse pra ela que gostou muito do texto. E aí foi de novo aquele sentimento de quando ela mostrou pra mãe dela. Alguém tá apostando em você. Ela disse que ela sentiu, eu adoro essa analogia que ela fez. Ela falou que, sabe quando você tá jogando pôquer? Ou quando você tá jogando truco? Todo mundo joga truco, você joga truco. Sabe quando você tá jogando truco? E aí você tem uma puta mão boa. E aí você fala assim, truco. E aí a pessoa faz, você não tem uma mão tão boa. E aí a pessoa faz assim, tipo... É truco, aí depois vem o 6, né? Aí a pessoa faz 6. E aí você faz tipo 9. E aí você tá tipo, vai, você vai, sabe assim? Essa coisa de apostar, porque você sabe que tem algo bom, ela tava sentindo isso, que a pessoa sabia que ela tinha algo bom e tava apostando nela, apostando naquilo, que é a essência da Júlia. Imagina a euforia. E aí ela falou que ela começou a ficar, nossa, incrível. E ela começou a passar por um processo de revisão de texto com outras pessoas, e de fazer marketing, de pensar na capa do livro, e ela não tinha nenhum nome do livro ainda, e ela começou a ver o ilustrador, e ela falou que foi incrível, porque o ilustrador, ele conseguiu ler o texto dela, aquilo que era palavra da Júlia, que só tava dentro da cabeça dela, e ilustrar. E ela ficou, caralho, mano, que incrível! Como o livro dela é sobre sonhos, ela começou a perguntar para as pessoas sobre os sonhos delas. Tipo, você já teve algum sonho que você gostou muito, que foi muito vívido? E aí eu fui falar com a Júlia sobre um sonho meu. E aí ela falou uma coisa que foi incrível. Ela falou, eu não achava, Belinha, que eu tinha uma história incrível até agora. E é isso. Quando eu perguntei ela da primeira vez, ela tava ainda vivendo a história. E talvez você também esteja vivendo a sua história incrível. E bom, essa foi a história da Júlia. Se eu conseguir resumir de alguma forma, se eu conseguir contar ela tão bem quanto a Júlia me contou. Mas o que eu queria deixar pra vocês é isso. Talvez você esteja vivendo a sua história incrível também. Na verdade você tá. Mas em qual período da história você tá, não tem como saber, né? E bom, o livro da Juju é sobre sonhos. E se você tem algum sonho legal que você viveu, tenta lembrar um sonho seu. Aquele sonho que você não esquece. Ou que é divertido, ou que você pegou e falou, ai, que bom que eu sonhei com essa pessoa. Ou que quando te acordaram você ficou com raiva. Você estava conquistando alguma coisa. Bom, a Juju, ela tem um Instagram que vai estar aqui do lado. Eu não sei qual lado ainda, mas ele vai estar aqui do lado. E aí na foto dela, a primeira foto, eu ia pedir pra vocês comentarem lá os sonhos. Porque vai ser de muito útil pra Juju. Bom, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, muito obrigada também. Fico feliz que você tenha gostado. Juju, muito obrigada pela história. E, gente, até mais.